Olá, você, mais uma vez, obrigada pela sua sintonia aqui conosco na nossa Web TVO. Mais uma vez aqui na nossa sala do Diálogo Aberto. Um bate-papo para você ter mais conhecimento e informação, acima de tudo. Hoje o nosso convidado, a nossa convidada, né, é a doutora Márcia Lopes. Márcia Lopes é advogada previdenciária, ou seja, a mulher sabe tudo de previdência social. É isso, Márcia. Obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer, é uma honra estar aqui falando um pouquinho para vocês sobre os benefícios, né? Os benefícios, os direitos dos segurados junto à Previdência Social. E, para começar, a gente pode tocar nesse assunto, né? Os benefícios da Previdência Social. Você pode falar para a gente? Sim. Na verdade, vamos começar o que seria, né, a Previdência Social, o INSS, que todo mundo fala só pelas siglas. Então, o INSS significa Instituto Nacional do Seguro Social. Ele é um sistema de previdência de forma contributiva, ou seja, nós temos que contribuir para ter direitos aos benefícios, né? E nós temos benefícios mais imediatos, benefícios mais futuros, mas, assim, resumidamente, como você me perguntou, quais são os benefícios que os segurados podem ter direito? Principalmente benefícios por incapacidade, que são os mais procurados, principalmente atualmente, né, com tantas pessoas debilitadas, doentes, né, que não conseguem exercer a sua capacidade de trabalho. Então, o principal benefício hoje é o auxílio por incapacidade temporária, que a gente chama de auxílio-doença, que é um benefício que o segurado tem direito quando ele está trabalhando registrado, ele vai ficar os 15 primeiros dias afastado pela empresa, a partir do 16º dia, vai requerer o benefício junto ao INSS, vai ficar afastado por quanto tempo o seu profissional médico que acompanha determinar através do relatório médico, né, que é importante ter relatórios médicos e exames atualizados. Então, esse hoje é o principal benefício. E se a pessoa estiver totalmente incapacitado, poderá ter direito, né, à aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez. Esses são os benefícios mais procurados atualmente. Mas também nós temos os benefícios futuros, que são as aposentadorias, que pode ser a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por idade. Pode também termos a pensão por morte, o salário maternidade, o auxílio reclusão. Esses são auxílio acidente, quando a pessoa se acidenta, né, trabalhando, ou no trajeto de ida e volta do trabalho, ou no âmbito doméstico. Então, nós temos muitos benefícios hoje que a Previdência Social dá essa cobertura ao segurado. E qual é o papel do profissional, do advogado previdenciário, aos benefícios, junto à pessoa interessada? Sim, quando nós temos uma procura, né, de um segurado, primeiramente nós pedimos que ele nos forneça o seu Meu INSS, porque hoje nós temos a carteira digital, onde às vezes não tem todos os registros que tinha na carteira física, né, na carteira profissional física. Então, nós temos o Meu INSS, que é um site ali da Previdência Social, onde estão resumidamente, né, todas as contribuições que o segurado fez ao longo da sua vida de trabalho, seja através de registro em carteira, contribuições com o carnê do INSS, como autônomo, enfim. Ali está todos os vínculos de trabalho, remunerações. Então, nós vamos fazer uma análise desse tempo de contribuição, quanto tempo ele já atingiu, quanto falta para ele se aposentar numa melhor regra para uma futura aposentadoria, ou se ele tem os requisitos para requerer um auxílio-doença. Então, é primordial que hoje todos os segurados tenham esse acesso ao Meu INSS. Certo. Nós sabemos, né, doutora, que todo contribuinte de carteira assinada, ele automaticamente já está inscrito ali na Previdência Social. Mas caso a pessoa perca esse vínculo trabalhista, vamos dizer assim, ela pode pagar autônomo? Como é que isso é feito? Como é que ela pode se inscrever? Sim, hoje é essencial que quando um segurado não esteja registrado, né, na carteira profissional, certinho, sendo CLT, ele esteja contribuindo com o INSS
através ou do carnê, aquele carnê laranja, né, que a gente chama que é a GPS, Guia da Previdência Social, ou através mesmo de imprimir essa guia junto ao site do meu INSS. Mas ele precisa procurar o advogado ou ele mesmo consegue fazer esse procedimento? Então, na verdade, nós sempre orientamos a orientação de um advogado especialista. Por quê? Porque o advogado ele vai poder fornecer as melhores informações. Qual que é o valor que ele precisa contribuir, qual que é o código desse pagamento, qual é a alíquota que ele pode contribuir, porque existem várias formas de contribuição, né? Então, hoje, o segurado facultativo, quem seria o facultativo? Seria a dona de casa, seria o desempregado. É o valor mais baixo, é isso? Que a pessoa pode contribuir? Tem várias formas de contribuir. Lembrando que uma informação muito importante é que a contribuição ao INSS pode ser feita através do carnê a partir dos 16 anos de idade. Então, a partir dos 16, se eu sou um estudante, eu já posso contribuir com o meu carnê do INSS. Então, é muito importante, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sei como contribuir. Se você não sabe, pode procurar a ajuda de um profissional. Existem algumas formas de contribuição. Quais são elas? Seria a forma na alíquota de 5%, que é o menor valor, 5% do salário mínimo, que é a alíquota da pessoa que é baixa renda. Só que assim, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de contribuição, porque só pode contribuir nessa alíquota de 5% do salário mínimo o segurado que está inscrito no cadastro único e ele é baixa renda, porque senão essas contribuições não vão ser validadas pelo INSS para o acesso a um futuro benefício. O cadastro único que você fala é o municipal? Isso, é o CAD único. Isso, mas caso a pessoa não esteja, como é que faz? Sim, ela pode contribuir na outra alíquota, que seria de 11% do salário mínimo, que é o plano simplificado. É uma forma. E a outra forma é 20% de qualquer valor entre o salário mínimo e o teto da Previdência. Então, eu mesmo posso calcular. Por exemplo, eu quero calcular sobre R$2.000. Então, eu faço 20% vezes R$2.000 e contribuo mensalmente com aquele valor. Então, eu já sei que para um futuro benefício, esse valor de R$2.000 vai ser a minha contribuição mensal. A sua contribuição mensal é o valor que você vai ter o benefício, é isso? Não. Nem sempre, né? Não é. É uma média. Quando você vai se aposentar, por exemplo, eu já atingi ou o requisito tempo de contribuição ou o requisito idade. Então, vai ser feito um cálculo para saber qual que é o valor do meu benefício. E como que é feito esse cálculo? Geralmente, é que cada benefício tem uma forma, mas, no geral, para as aposentadorias, as contribuições válidas são aquelas feitas no período de julho de 1994 até a data que a pessoa foi requerer o benefício dela. Aí é feito todo um cálculo que envolve soma das contribuições, aplicação de fator previdenciário de acordo com a idade que a pessoa está ao se aposentar. Mas, assim, para ter uma noção de como é que é o cálculo, julho de 94 até a data que a pessoa for se aposentar. É feito uma soma, né? E aí a média é aplicado o fator previdenciário e, no final, você vai ter o valor do seu benefício, que nunca é o que a pessoa está recebendo, porque ela é uma média, né? Então, assim, a gente sempre orienta o segurado que contribua para a Previdência Social enquanto estiver desempregado. Por quê? Você vai ter direito aos benefícios por incapacidade, se você ficar incapacitado temporariamente de exercer suas atividades, e vai contar como tempo de contribuição para um benefício de aposentadoria futura. Tá aí a importância de procurar um profissional, né, doutora? Sim. Porque, geralmente, as pessoas não têm esse conhecimento, né? Agora, uma dúvida, né, que a gente ouve muito e, às vezes, claro, deve ter alguém aqui nos assistindo que queira saber como é que pode se proceder. Por exemplo, a pessoa contribuiu 15 anos. Ela já contribuiu, ela estava trabalhando, só que, no momento, ela está desempregada. Ela pode procurar um profissional e pagar o autônomo para completar o tempo? Pode. Ela deve, na verdade, né? Deve, porque, assim, quando eu fico
um tempo sem contribuir com o INSS, esse tempo pode ser de 1 ano, pode ser de 2, pode ser de 3, de acordo com o tempo de contribuição que ela já tem anteriormente, ela fica num período que a gente chama de período de graça, onde ela pode ficar sem contribuir e ela mantém a qualidade de segurada. Então, se ela for requerer algum benefício nesse meio de tempo, que pode ser de 1, 2 ou 3 anos, ela vai ter direito ao benefício. Mas vamos supor que passou um tempo, faz assim mais de 3 anos, né, que ela não contribui, e ela quer voltar a contribuir. Como que ela deve proceder? Então, ela vai estar contribuindo como uma pessoa desempregada, que a gente fala que é o facultativo. Então, ela vai comprar o carnê, né, do INSS. Eu falo comprar o carnê porque eu acho que é mais fácil do que você todo mês imprimir a guia no sistema, mas aí fique à vontade, o que achar melhor. No carnê tem todas os locais de preenchimento, onde você vai ter que colocar lá qual que é o mês, a competência que você está contribuindo, qual que é o valor da sua contribuição, o código da sua contribuição e uma coisa muito importante, que se chama NIT, é número de inscrição do trabalhador. Através desse número que você vai colocar lá, que pode ser o PIS, essas contribuições vão ser informadas para o INSS. Então, quando você for se aposentar, elas vão estar todas lá, bonitinho, certinho, os valores, porque tem pessoas que, às vezes, colocam o número do PIS ou o número de inscrição errado, essa contribuição não vai para você. Porque não conta, né? Não consegue contar, na verdade, né, Márcia? Exato. Então, assim, o importante, você ter o seu carnê, preencher ele mensalmente. Nós temos um prazo para pagamento. Então, por exemplo, nós estamos no mês de maio, por exemplo. O que a gente consegue fazer? Até o dia 15 do mês seguinte, que seria 15 de junho, nós temos para estar pagando essa contribuição. Então, muito importante, não deixar a contribuição passar do dia 15, porque vai ter juros e correção. Então, eu peço, por exemplo, para os segurados, escolha uma data. Por exemplo, todo dia 10 eu vou pagar a minha contribuição, a minha GPS. E aí você preenche todo mês e vai na lotérica ou através nas agências bancárias também podem serem pagas. E paga todo mês a sua contribuição. Então, para quem já faz muito tempo que está sem contribuir, nós orientamos ela a contribuir no mínimo por 6 meses. Por que 6 meses? Porque o número mínimo de contribuições que eu tenho que ter para ter direito a algum benefício são 12 contribuições. Se eu em algum momento fiquei sem contribuir, eu tenho que readquirir esse vínculo. E, para readquirir esse vínculo, são necessárias, no mínimo, 6 contribuições. Após as 6 contribuições, eu posso ter direito. Não quer dizer que você vai ter, porque benefício por incapacidade depende de análise de documentos médicos, né, de relatórios, de exames. Mas, a princípio, seria isso. Eu posso recolher meu carnê? Sim, eu preencho ele com os valores, a competência, o número de inscrição, que pode ser o PIS, e o valor, e pago todo mês na lotérica ou nas agências bancárias. Certo. Agora, vamos falar de um outro tipo de aposentadoria, né? Houve algumas mudanças, que a gente sabe, mas como é que está hoje a aposentadoria por idade? Sim, a aposentadoria por idade, ela, no caso do homem, não teve alteração na idade mínima. O homem se aposenta por idade com 65 anos de idade. E 15 anos de tempo de contribuição. Se você tiver mais do que 15 anos de tempo de contribuição, isso vai ser muito importante na hora de calcular o valor do seu benefício, que pode ser maior na hora de fazer o cálculo. E 180 meses de carência. Por que a gente fala 180 meses de carência? Porque as contribuições que não são pagas dentro do período correto, elas não contam como carência, contam como tempo de contribuição, mas não contam como carência. Então, nem todo mundo que tem 15 anos de tempo de contribuição tem 180 meses de carência. Mas o que seria esses 180 meses de carência? São 180 contribuições feitas para o INSS, através do carnê ou do registro em carteira, dentro do prazo. Ou o que é dentro do prazo? Por exemplo, se eu contribuo com o meu carnê todo mês, certinho, não passo do dia 15, eu contribuo até o dia 15, é uma contribuição em dia.
Se eu contribuo, por exemplo, vamos supor, mês de maio, eu vou contribuir lá em agosto, o INSS, o banco vai receber, a lotérica vai receber? Vai receber, vai calcular os juros, a correção e vai receber. Mas essa contribuição não é válida para 180 meses de carência. Ou seja, tem que ser no mesmo dia, mensalmente. Pode você escolher uma data. O importante é até o dia 15 do mês seguinte. Entendi. Né? Ok. E a mulher aposenta com 62 anos de idade. Isso houve uma modificação. Mas o homem, você não falou, é 65? Isso, é 65. Tá. 65. 65 de idade, 15 anos de tempo de contribuição, no Certo. mínimo, Ok. e 180 meses de carência. No caso, a mulher, 62 anos de idade, 15 anos de tempo de contribuição, no mínimo, e 180 meses de carência. Né? 180 contribuições feitas ao INSS dentro do prazo. No caso, a mulher teve uma alteração. Até 13 de novembro de 2019, antes da reforma da Previdência, a mulher se aposentava com 60 anos de idade. Então, aí teve uma tabela progressiva, que foi 6 meses a cada ano, até chegar agora, né, em 2025, 62 anos a mulher. Tá? Qual Então, estatísticas será que eles chegaram para 62, doutora? Porque 2 anos a mais, né? então, Será que é porque a gente vive mais? eu acredito que foi exatamente isso que eles pensaram. As mulheres estão vivendo mais, então vamos aumentar um pouquinho a idade para elas se aposentarem. Muito bem, é isso mesmo. Então, é isso. Então, assim, a aposentadoria por idade continuou dessa forma. Por tempo de contribuição, até 13 de novembro de 2019, ou seja, antes da reforma, a regra era única. O homem se aposentava com 35 anos de tempo de contribuição. Nesse tempo de contribuição, podia contar tempo de contribuição rural, através dos documentos, tempo de contribuição urbano, que são os registros em carteira e as contribuições do carnê, tempo exercido no Ministério do Exército, quando a pessoa serviu o Exército, né? Tem períodos que são especiais, onde a pessoa trabalhava exposta a agentes nocivos. Então, tudo isso, somando 35 anos de contribuição, o homem se aposentava sem um limite de idade mínima. E a mulher? A mulher tem que atingir 30 anos de tempo de contribuição, também sem limite de idade mínima, até 13 de 11 de 2019. Após essa data, nós tivemos aí a reforma, né? E aí temos várias regras de transição. Então, a qualquer momento, nós, trabalhadores que estamos contribuindo para o sistema, temos que nos encaixar em uma das regras de transição, que são várias, aí cada uma tem um requisito de idade, de tempo, enfim. Então, cada vez vai ficando mais difícil, né? Se aposentar. Difícil. E existem aquelas aposentadorias também que são mais, a gente pode colocar mais rápida, tipo professor, como é que funciona isso? Ou nessa reforma não tem mais isso? Professor, enfermeiros, que lida com saúde, que tem a salubridade, né, que fala. Isso também conta, não? Sim. Principalmente pessoas que trabalham expostas a algum agente nocivo, né, que seja prejudicial à sua saúde. Pode ser agente, pode ser físico, como, por exemplo, o ruído, pode ser químicos, podem ser biológicos. Então, nós também temos algumas datas onde se consideram como especiais esse tempo especial, né, laborado, para todas as funções que seriam especiais, por exemplo, os enfermeiros, os motoristas, os eletricistas, que estavam expostos aos agentes nocivos, até 29 de abril de 95, 28 de abril de 95. Independente de você ter provas, né, se tiver na carteira profissional, por exemplo, um motorista de ônibus, né, seria insalubre. Agora, no caso, após essa data, você tem que apresentar os documentos preenchidos pela empresa, onde ela vai colocar quais são os agentes nocivos que você está exposto. E, assim, depois também da reforma, até a reforma, até 13 de 11 de 2019, existia a aposentadoria especial.
onde as pessoas que trabalhavam expostas aos agentes nocivos, somando 25 anos de trabalho, expostas a esses agentes nocivos, ela aposentava integral, que era a melhor aposentadoria que tinha até então. Depois da reforma, aí já mudou tudo, aí tem que apresentar os documentos fornecidos pela empresa, tem que analisar os níveis de ruído, se for o ruído no caso, e outros agentes nocivos, e tem limite de idade mínima também, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, aí já tem outras regras, mas continua existindo o direito, não mais sem limite de idade mínima, agora tem que ter limite de idade, mas continua existindo. E também pode, além da aposentadoria especial, o que nós trabalhamos muito hoje é uma espécie de aposentadoria por tempo de contribuição com períodos especiais, não só aposentadoria especial. Então, vamos supor que a pessoa tem trabalhos em períodos que não são especiais exposto a agente nocivo e períodos expostos a agentes nocivos. Somam-se esses dois períodos, tanto comum como especial, para uma aposentadoria também. Então, assim, hoje tem muitas regras, muitos detalhes, mas, em especial, o professor, até 13/11/2019, 25 anos de tempo de contribuição, independente da idade mínima, aposentava. Depois, né, da reforma, aí tem tempo de contribuição mínimo, idade mínima, e aí vai. E aí vai, né? E a reforma, a gente pode dizer que não foi tanto pro bem do contribuinte, né? Porque mudou muito, né, Márcia? Sim. Agora, por exemplo, uma pessoa profissional que lida com esse problema de saúde, né, de salubridade, por exemplo, que corre um certo risco, tem que aguardar o tempo, né? Na verdade, mudou muito, principalmente a aposentadoria especial. Porque antes não tinha idade mínima, agora eles estabelecem idade mínima. Então, assim, cada vez vai ficando mais difícil o direito a esse benefício. Então, nesse ponto, a reforma foi prejudicial. Foi. Muita gente fala isso, né? E realmente é verdade. Agora, a gente tem que pensar também como é que a Previdência aguenta tanta coisa, né? Porque vamos falar do assunto do momento, né, que está dando dor de cabeça em muita gente, né, principalmente em pensionistas e aposentados. Esse problema todo que está acontecendo no país agora, como é que a gente deve enxergar isso? Porque muitos não conseguiram ver que foram lesados, né, doutora Márcia? Sim, o assunto, né, em pauta no momento são os descontos das mensalidades associativas nos benefícios dos aposentados e pensionistas. Então, é uma coisa lamentável, porém, nós estávamos percebendo isso já há algum tempo, não é de agora. Agora que estourou essa situação, né? Mas já faz algum tempo que a gente está percebendo no extrato do benefício, né, do extrato de pagamento do benefício dos segurados, esses descontos de mensalidades associativas. Então, mas essas pessoas, esses aposentados ou pensionistas, o desconto era pequeno, então, porque eles não perceberam, passaram-se tanto tempo, agora deu esse rombo todo. Quer dizer, os valores descontados eram pequenos, é isso? Sim, eram assim, em torno assim, de R$15, R$20, 25, 30. Então, as pessoas vão ao banco e sacam o que tem lá. Às vezes, por exemplo, o salário mínimo é R$ 1.518. O segurado vai no caixa, não consegue sacar R$18. Esses R$18 ficam lá na conta. Ele saca R$ 1.500. No mês seguinte, vem de novo R$ 1.518. Ele faz o quê? Está lá o saldo que juntou os R$18 que sobrou do mês passado, mais o 1.518, ele vai lá e saca um determinado número redondo. E não percebe o desconto de R$15 ou R$20 na mensalidade, no seu benefício. Então, por isso que eles não percebem, porque são valores, se fossem valores altos, eles perceberiam. Como são valores pequenos, eles não percebem. E muitos também idosos, né, não têm essa percepção, mas a família de muitos que já devem ter percebido isso, e nesse exato momento, como é que eles devem proceder para que isso seja retroativo? Porque o Ministério falou, né, que vai ressarcir a cada aposentado. Será?
Então, nós não sabemos, né? Nós esperamos que seja feito a justiça, né? Mas, assim, o que, que a gente orienta? A gente pode orientar o segurado, né, através de um familiar que tem acesso aí, né, na internet. Ajude esse segurado a fazer essa verificação. Como que eu posso fazer essa verificação? Então, hoje nós temos o acesso do GovBR, que é feito com CPF e uma senha, que ele cria essa senha para acessar o seu Meu INSS, que é o seu resumo das suas contribuições, pagamentos, enfim. Você vai acessar o Meu INSS com a senha e o CPF do segurado e vai no item extrato de pagamentos, histórico de pagamentos. Nesse local, você tem como colocar a data que você quer investigar, retroativa, você vai colocar manualmente. Por exemplo, eu posso selecionar lá janeiro de 2023 até hoje. Ele vai me puxar todos os pagamentos que o segurado recebeu desde janeiro de 2023 até hoje, por exemplo. E você vai acompanhar, mês a mês, se houve os descontos das mensalidades. E aí você vai, vamos supor, você pode imprimir esse documento, né? E pode procurar um profissional, um advogado especialista, né, no direito previdenciário, para te orientar como fazer para ter essa restituição desses valores. Inclusive, se o INSS não descontar, não ressarcir, pode entrar na justiça, né, através de um advogado, e ter até o ressarcimento do valor em dobro, porque isso a lei permite. Então, assim, é muito importante a ajuda nesse momento de um familiar que tenha o acesso à internet, ajudar esses idosos a terem esse conhecimento de quanto tempo faz que estão descontando essas mensalidades no seu benefício mensal. Porque o valor é pequeno, mas são anos, né, e mensais, e são muitos. Está aí o resultado de tanto dos valores, né? Sim. Que são muitos. Sim, aí isso entrar na justiça pode ser em dobro, então quer dizer, é uma forma de você ser ressarcido de uma coisa que você não autorizou o desconto na sua conta e por fraude, né, dessas instituições, teve ali no seu benefício o desconto mensal. Tem muita fraude também, né, doutora, que a gente pode... São inúmeras, né, que não dá para falar, mas que existe. Existem. A todo momento você vê nos noticiários, né? Fraude de servidores dentro do próprio INSS, que não davam baixa nos óbitos das pessoas que quer dizer, a pessoa estava viva ainda. Continuam recebendo benefício. É enfim, fraude nos próprios benefícios. Fraude é o que mais tem hoje, né? E daí a importância de procurar um profissional conceituado, né? Existe um código de ética dos advogados que não permite, né, doutora, evidenciar telefone, endereço, tá? Mas se você quiser procurar um advogado previdenciário, a doutora Márcia, que entende de tudo isso, você pode segui-la pelas redes sociais, não é, doutora? Sim, nós temos um código de ética, né? Muito sério, inclusive. Então, nós temos que ter muito cuidado nas informações que a gente coloca, né, para as pessoas, nas mídias. Então, assim, o que nós podemos divulgar são as redes sociais. Então, nós, advogados, temos nossas redes sociais. Então, a minha é marcialopes.adv, tanto no Instagram como no Facebook. E ali, a gente falou no link da bio, quando você entra no Instagram, tem ali as informações, tem endereço, tem telefone. Isso, exatamente. Tem tudo ali no link da bio, você pode entrar e consegue localizar a doutora Márcia. Doutora, olha, muito obrigada, viu, pela sua participação conosco. Eu deixo os microfones para suas avaliações finais e também que você possa deixar aí um recado aos beneficiários, aos aposentados e a pessoa que está aí na iminência de querer uma aposentadoria, né, que está procurando. Eu deixo aí a sua avaliação final. Eu que agradeço, né, pelo convite, pelo carinho. Quero me colocar à disposição para o que for necessário. Mas a gente vai chamar, porque o que vai ter de pergunta, pode ter certeza, é um assunto que rende, pode, né, mandar as perguntas que a gente volta para respondê-las. Isso. Tá? É muito importante. Eu sou uma apaixonada pelo direito previdenciário. Já atuo no direito previdenciário há mais de 28 anos. Já aposentei aí imensas pessoas, já pude ajudar. E a minha satisfação e alegria imensa é estar ajudando essas pessoas
eu falo que a gente dá dignidade para as pessoas, né? Depois de tanto tempo trabalhando, exercendo aí suas contribuições, você se aposentar é você devolver a dignidade para essas pessoas. Você se sente realizado também, né? Um profissional realizado. Porque a gente não faz apenas pelo financeiro. Claro, todo mundo precisa. Mas é muito mais pelo prazer de você ver um sonho realizado. Isso. Né? Eu falo que cada benefício concedido é uma família protegida. Verdade. Né? Então, o que eu deixo aí como sugestão para todas as pessoas que estão nos ouvindo, né, nos assistindo, é que elas exerçam o seu direito. Procurem um advogado especialista de sua confiança, faça a sua contagem de tempo de contribuição, veja quanto tempo você tem, quanto falta. Esse profissional pode te orientar qual o melhor benefício que você pode ter direito. Se não for agora, mas futuramente você vai ter uma orientação para poder exercer da melhor forma esse direito. Né? Porque assim, acho que eu falo que a informação é uma coisa mais preciosa que a gente pode buscar. Exatamente. Né? E esse é o nosso papel aqui, viu, doutora? Exatamente. Agradecer muito aí a sua presença aqui conosco e, claro, deixar a porta aberta, porque, evidentemente, nós vamos chamá-la novamente, porque você que está nos assistindo, qualquer que seja a sua dúvida, pode entrar em contato conosco, abaixo aí os nossos endereços sociais, o nosso e-mail, pode formular sua pergunta, viu? Que a doutora volta aqui para nos informar mais uma vez, não é, doutora? Sim, com certeza. Pode mandar que a gente vem responder todas essas suas dúvidas. Tá certo. E você, mais uma vez, eu faço um atento aqui, né? Mais uma vez, se você quiser fazer parte aí dos nossos parceiros, entre também em contato conosco. O Web TVO está à disposição. A gente vai tentar mudar um pouco a parte televisiva aqui de Sumaré. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez pela sua participação conosco e até mais. Até mais.